Queridos amigos e queridas amigas, nossos cumprimentos, estamos de volta no estudo que estamos fazendo, capítulo por capítulo, desta obra de André Luiz. Aliás, estamos estudando e vimos estudando nos últimos anos toda a coleção dos livros de André Luiz. Coleção essa, estudo desta coleção que se encontra no canal, nesse canal que é o Raciocínios Espíritas. E estamos estudando nos últimos dias a obra Nos Domínios da Mediunidade. Estamos no início ainda do estudo Nos Domínios da Mediunidade, obra que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. E estamos aí, no dia de hoje, a examinar o capítulo 2 da obra Nos Domínios da Mediunidade, pelo que, já de antemão, eu cumprimento aos amigos que nos acompanham de modo geral, aqueles que acompanham a publicação desses vídeos e, claro, em especial, aos queridos amigos que fazem parte do estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. O estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade tem acontecido de forma remota, de maneira online, nesse caráter online, abrigando aí uma série de companheiros. No dia de hoje temos o vídeo que nós publicamos com nossos comentários sobre a obra e alternadamente em semanas posteriores a reunião com todo o grupo para que a gente possa discutir, para que a gente possa agregar, para que a gente possa enriquecer o estudo desta obra. Então, aqueles que estão nos perguntando, de vez em quando a gente recebe pergunta, cadê o outro capítulo, etc. Porque em uma semana nós publicamos esse comentário sobre cada capítulo na sua ordem, como está disposta no livro. Mas na semana seguinte não temos um vídeo para o público geral, mas temos uma reunião somente com os membros do grupo de estudo já mencionado. Nessa reunião a gente discute, a gente conversa, a gente dialoga, mas a gente não publica, não expõe essa reunião que tem um caráter mais aí íntimo, tem um caráter mais aí de diálogo com os participantes do grupo que se sentem mais à vontade em expor sua opinião, em se colocar e não necessariamente esse conteúdo ser publicado, né? Mas, de um modo geral, a gente tem alternadamente aí de forma quinzenal, nesse período aí quinzenal, um comentário nosso sobre um capítulo desta obra. O capítulo esse que é colocado de maneira sequencial. Então, os nossos comentários sempre são a respeito de cada capítulo que segue os nossos vídeos, a ordem sequencial, na sua ordem normal, convencional, como é colocado no livro Nos Domínios da Mediunidade. No dia de hoje iremos examinar um capítulo muito importante, capítulo que André Luiz traz à tona um termo não muito conhecido. Nesse capítulo riquíssimo, ele não apenas faz uma alusão a pesquisas parapsicológicas e metapsíquicas sobre o fenômeno mediúnico, sobre os fenômenos psíquicos de um modo geral, como também ele ratifica, ele confirma, ele reafirma algumas afirmações presentes na obra de Allan Kardec, notadamente o Livro dos Médiuns, que é o trabalho específico, o trabalho mais aprofundado sobre mediunidade da obra de Allan Kardec, da obra da Codificação Espírita. Portanto, no dia de hoje, estamos examinando esse capítulo 2 de Nos Domínios da Mediunidade, intitulado O Psicoscópio. O Psicoscópio é o nome desse capítulo 2, capítulo aí de Nos Domínios da Mediunidade. Então, vamos começar a fazer considerações sobre esse capítulo, mas de início eu gostaria, pelo menos à guisa de consideração inicial, dizer que o termo psicoscopia é um termo que antecede André Luiz, é um termo que já aparece em estudos paranormais, em estudos sobre fenomenologia parapsíquica, metapsíquica, parapsicológico, de metaciência.
especialmente ali na metapsíquica de Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, um dos pais da fisiologia moderna, que estuda tanto ali os fenômenos produzidos pela mente, interferindo no mundo físico. Esse homem que tanto investigou os fenômenos psíquicos, mas oscilava muito em relação ao fenômeno mediúnico, de afirmar ou não, embora conseguiu investigar vários médiuns da sua época e não conseguir explicar satisfatoriamente fenômenos mediúnicos como sendo produzidos apenas pela mente dos encarnados. Esse homem notável que examinou tantas coisas, examinou também fenômenos que podem ser enquadrados como psicoscopia, né? Ou que tem uma base, que tem uma gênese chamada psicoscopia. O fenômeno de psicoscopia é um fenômeno que é pouco explicado na literatura espírita, na literatura parapsicológica, na literatura psicológica também. A psicoscopia é pouco explicada, é um fenômeno raro, é um fenômeno muito raro, pouco explicado, que tem pouca compreensão. E como nós dissemos, tanto a metapsíquica de Richer, como mais tarde a parapsicologia, a partir do professor Joseph Banks Rhine, o chamado pai da parapsicologia, ao lado da sua esposa Louise Heine, que vão também investigar fenômenos dessa ordem, vão se deparar com fenômenos ali de psicoscopia. O termo já foi utilizado anteriormente e André Luiz retoma esse termo para falar de um recurso que é utilizado no plano espiritual. André Luiz está dizendo para nós, está trazendo para nós que o mundo espiritual tem recursos que às vezes a nós nos escapam, né? Inclusive nos chamados trabalhos de reuniões mediúnicas, os trabalhos mediúnicos de um modo geral. A psicoscopia é uma espécie de poder psíquico, a princípio anímico, vale a pena aqui considerar, é um poder psíquico a princípio anímico. Nós falamos isso no primeiro capítulo, inclusive com a palestra que foi abordada no primeiro capítulo, que em muitas ocorrências mediúnicas tem uma base anímica importante. O animismo não é necessariamente ruim. Em muitas situações há uma base anímica ali, de fôlego importante, mas que não podemos negar que o fenômeno mediúnico ele pode ser uma derivação do fenômeno anímico, mas que há fenômenos que não são mediúnicos, são anímicos. Há fenômenos que eu não preciso do espírito para que eu tenha esse potencial. Algumas capacidades que eu tenho não são capacidades em que eu preciso do espírito para acioná-las. Então eu não sou médium, eu não estou no meio. Então, nesse sentido, eu não posso falar de mediúnico, né? Mas há recursos, claro, há recursos que eu não consigo ali utilizar se não houver uma colaboração do plano espiritual. Então, nesse sentido, nesses casos, estamos falando de fenômenos mediúnicos. Então, quando se trata de ocorrências em que eu produzo o fenômeno com as minhas capacidades psíquicas e a rigor, ou pelo menos teoricamente, eu não preciso da colaboração de um espírito para produzir, esse fenômeno não é mediúnico, é anímico. Ainda que nós podemos considerar que em boa parte dos fenômenos anímicos pode haver também colaboração mediúnica. E, por outro lado, nós temos ocorrências em que o fenômeno não pode se produzir senão com a colaboração de outras mentes. No caso das mentes de desencarnados, das mentes de seres espirituais. Então, isso é super importante a gente aqui considerar, né? Mas isso é só a guisa de introdução, né, para a gente entender de maneira mais específica as ocorrências que André Luiz vai explicar nesse capítulo 2, psicoscopia, né? Ou melhor, o psicoscópio. O fenômeno da psicoscopia é uma espécie de derivação da psicometria. Quem estudou a psicometria vai lembrar que a psicometria é uma capacidade a princípio anímica, embora na prática, quem leu a obra sobre o assunto de Hermínio de Miranda
de Hermínio Corrêa de Miranda, vai lembrar que não dá para garantir que não haja colaboração mediúnica ali ajudando o paranormal que tem a capacidade de psicometria, mas a princípio a capacidade de ter uma visão psíquica de um objeto qualquer, de uma situação qualquer, de um objeto que eu pego e eu me concentro de tal forma que eu penetro psiquicamente nos registros psíquicos do objeto e consigo conceber, inclusive, a história dele, a quem ele pertenceu antes de mim, por onde foi que ele passou, as emoções e as impregnações que nele se derramaram. Psicometria, uma faculdade super curiosa, super interessante. Há obras sobre esse assunto, sobre a psicometria, super interessantes, né? A psicoscopia parece ser uma derivação, parece ser um gênero, parece ser algo semelhante à psicometria, que por sua vez, tanto a psicometria quanto a psicoscopia parecem ser derivações de um fenômeno mais básico, que é chamado de clarividência, ou a visão da alma, a visão psíquica, que a rigor Kardec estudou esse fenômeno com o nome de dupla vista, ou de segunda vista, né? Aparece isso na obra kardeciana, porque o termo clarividência foi adotado depois, né? A princípio é uma capacidade anímica, não é a vidência mediúnica. A vidência mediúnica é a capacidade de visualizar espíritos e com eles confabular. A visão psíquica, ou a clarividência, ou a dupla vista, é uma capacidade anímica da alma de alguma forma, ter percepções que pode ser também percepções do plano espiritual. E quando se trata de uma percepção de espíritos com os quais o sujeito dialoga, interage e serve de instrumento, aí já deixa de ser anímico e passa a ser mediúnico, passa a ser instrumento, passa a ele estar no meio, portanto, passa a ele ser médium. Mas a rigor, a capacidade anímica, a clarividência, a visão psíquica, a ponto do indivíduo ter uma visão à distância. Ele tem um transe e tem uma visão psíquica à distância, a ponto de ver acontecimentos que estão se dando à distância, visualizar ocorrências que estão muito longe dele, e ele visualiza psiquicamente. Por isso que eu digo, animismo e mediunismo na prática estão se relacionando. A rigor é uma capacidade do sujeito. Mas quem garante que em muitas ocorrências de clarividência, de visão psíquica à distância, o sujeito não está sendo também auxiliado por seres espirituais. Então por isso que quando André Luiz examina os fenômenos, ele chama de medianímico. Medianímico. Mediúnico e anímico, porque na prática essas ocorrências estão se dando quase sempre de maneira simultânea, de maneira incessante, interagindo uma com a outra. Mas a clarividência, portanto, sendo uma visão psíquica à distância, ou uma visão da alma, e que, portanto, a distância física não oferece obstáculos nesse sentido, é uma ocorrência, portanto, que tem a ver com a capacidade do sujeito perceber psiquicamente um monte de coisa e etc. E que se relaciona com a psicometria, por exemplo. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque na psicometria nós temos ali a capacidade do sujeito penetrar psiquicamente a história do objeto. Na visão psíquica à distância, o sujeito penetra ocorrências que estão distantes no espaço. Olha a semelhança. Então a psicometria é uma espécie de visão psíquica à distância, mas não distante no espaço, mas distante no tempo. Enquanto na visão psíquica, na clarividência convencional, você vê acontecimentos que estão distantes no espaço, na psicometria você capta psiquicamente, tem uma visão psíquica do objeto não distante no espaço, mas distante no tempo. Você consegue acessar a história do objeto, portanto, em vez de visualizar ocorrências que estão distantes no espaço, como acontece na clarividência convencional, o objeto está perto do sujeito, mas ele tem uma clarividência do tempo. Ele vê psiquicamente o tempo à distância. Ele penetra nessa ordem. Então, veja, daí você pode ver que, nesse sentido,
é uma base de muitos fenômenos. Retrocognição, visão psíquica do passado, pré-cognição, antecipação de ocorrências futuras, fenômenos que a parapsicologia estuda. O que é a psicoscopia? A psicoscopia é uma espécie de clarividência, uma espécie de visão psíquica, só que da irradiação do outro. A irradiação do outro. Então, engloba a telepatia. Telepatia é um termo mais conhecido. Engloba, mas não é só telepatia. Não é só captar psiquicamente o que o outro está pensando. A psicoscopia é mais abrangente, mais rica que a telepatia. Heine, na parapsicologia, fez muitas pesquisas e experiências de telepatia. E nesse sentido, ele captou muita coisa, ele visualizou muita coisa e assim por diante, de uma forma extraordinária, né? Então Heine ele teve essa investigação, né, de telepatia, mas a psicoscopia é um tipo de telepatia mais rico. A psicoscopia não deixa de ser uma espécie de telepatia, mas é uma telepatia que ausculta não apenas o pensamento do outro, mas aquilo que ele irradia, em termos de sentimentos, em termos de qualidade vibratória e assim por diante. É a capacidade, portanto, de investigar psiquicamente o outro. O termo auscultar, que é um termo da medicina, eu acho que ilustra muito bem o que a gente está falando aqui. Quando o médico, por exemplo, pega, sei lá, aquele aferidor de batimento cardíaco, né? E ausculta o paciente, ou então ele coloca aquele aferidor de pressão e ausculta para verificar a pressão do paciente. Auscultar, né? Então o termo utilizado é um termo que é muito utilizado na medicina. A psicoscopia, portanto, é uma capacidade dessa natureza, daí não deixa de ter uma associação com a clarividência, não deixa de ter uma associação com a telepatia, é uma espécie de telepatia, se a gente for considerar aqui, mas no sentido mais profundo, né? Não apenas captar o que o outro está pensando convencionalmente, o que não deixa de ser também uma capacidade psíquica, mas, e Kardec vai dizer isso, que na base está tudo a dupla vista, está tudo a segunda vista, desde a emancipação da alma, ele diz isso no capítulo Emancipação da Alma, até o tato psicológico, ele fala isso, né? O tato psicológico, ou seja, a capacidade de perceber o outro, né? De ter uma inteligência emocional, de ter uma sensibilidade em relação ao outro. Isso também é, de maneira rudimentar, uma capacidade anímica, uma capacidade psíquica. E a psicoscopia, portanto, tem essa característica. Em obras póstumas, Allan Kardec examina um caso de psicoscopia. Ele se refere a um caso que ocorreu em uma região, um X, ele cita, onde um homem na igreja, ele estava na igreja, um homem que frequentava o culto da igreja, um culto, acho que era um culto protestante, se não me falha a memória, e ele orando ali na igreja, etc. Ele era um senhor de terra, era uma espécie de fazendeiro, e o seu cocheiro, estando na fazenda, viu ele lá no curral, com os gados. E ele sabia, o cocheiro sabia que naquela hora o seu senhor, o seu patrão, estava na igreja orando e participando do culto. Ele ficou intrigado com aquilo, ficou profundamente intrigado com aquilo, e depois tentou se aproximar, mas depois o sujeito desapareceu ali do gado. Depois ele consultou o seu senhor e disse, curioso, realmente estava lá. E esse homem depois foi conversar com o pastor e contou a ocorrência. E o pastor disse, quando você estava aqui na igreja, o que é que você estava pensando? E o senhor disse, realmente, curiosamente, eu estava pensando justamente no meu gado. Eu estava preocupado com algumas coisas da fazenda e estava com o pensamento fixo no meu gado. Allan Kardec, então, faz um comentário dizendo que o pastor estava certo. Pastor, sacerdote, eu não me lembro agora se é culto católico ou culto protestante, mas isso pouco importa para o que a gente está propondo aqui, para o que a gente está estudando, que a gente está estudando o fenômeno em si. A verdade é que o Kardec vai dizer, o sacerdote estava correto, porque na verdade aquilo que preocupava o sujeito, mesmo em estado de vigília, mesmo não totalmente dormindo, fazia com que, em parte, o seu perispírito se desprendesse
E aonde está o pensamento, aí está o espírito. Para onde vai o meu pensamento, aí vou eu. Então, como ele estava preocupado ali, o espírito se move por força do pensamento. Ainda que consideremos que ele estivesse materialmente falando naquela situação ali de prática religiosa, de liturgia religiosa e assim por diante, e ali realizando o seu culto, né? Fazendo a sua prática religiosa, mas Kardec vai dizer aonde está o pensamento, aí se move o espírito, e parte do perispírito pode se desprender. André Luiz, o próprio André Luiz, em uma obra que a gente ainda vai estudar, chamada No Mundo Maior o quê? A obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai examinar a ocorrência, chamando atenção para a questão de que o perispírito é feito também de um corpo mental. Um corpo mental que geralmente é a base do chamado corpo espiritual, ou seja, o corpo espiritual é a parte do perispírito um pouco mais densa que dá forma ao sujeito espiritual, à entidade. A entidade se torna visível e tem uma aparência a partir do corpo espiritual. Mas antes do chamado corpo espiritual, há um corpo mental, que antecipa o corpo espiritual, que o preside, inclusive. E Kardec, na época dele, como o objetivo de Kardec da codificação não era estudar essas questões detalhadamente e minuciosamente, chamou tudo isso de perispírito. Ou seja, o perispírito é o elemento que é intermediário entre a matéria, o corpo físico, portanto, e a entidade. É esse elemento intermediário. Nós sabemos hoje que o perispírito é feito de camadas, de dimensões mais densas e dimensões mais sutis. É o perispírito. Então, Allan Kardec examina essa questão com uma forma mais econômica, mais sintética, e em Obras Póstumas ele cita esse caso, ele faz um comentário interessante sobre esse caso desse homem que estava preocupado com o gado, e aí ficou preocupado ali com o gado e apareceu, porque irradiava, e o cocheiro dele, talvez com a capacidade de psicoscopia, talvez pela sintonia com seu patrão, entrou na faixa psíquica, conseguiu auscultar a irradiação, a vibração do seu patrão, do seu senhor. No mundo material, na nossa vida material, nós temos algumas práticas científicas e tecnológicas que, de alguma forma, se assemelham, de alguma forma, lembram um pouco, de maneira mais grosseira, de maneira mais material, de maneira mais concreta, se assemelham a esse psicoscópio, a esse aparelho que André Luiz vai citar no capítulo que estamos estudando. Quando a gente vê, por exemplo, o detector de mentiras nas áreas de psicologia, nas áreas comportamentais, onde inclusive examina pressão arterial, batimentos cardíacos e assim por diante, que são sinais que de alguma forma sugeririam a pessoa não estar falando a verdade, sinais que são involuntários, temos ali uma analogia, um recurso análogo ao psicoscópico, que é claro que é muito mais sofisticado, é mais sutil, não é material, é muito mais complexo, muito mais eficiente, é claro. Existem avaliações psicológicas nas doutrinas psicológicas que nós temos, onde há, por exemplo, avaliações em que a pessoa, de alguma forma, revela o seu estado emocional, inclusive através do tônus muscular. Ele dá, de alguma forma, através de comportamentos não verbais, comportamentos involuntários, reações musculares, reações do tônus muscular, ele dá o seu tônus emocional. Esse tipo de avaliação psicológica, inclusive, psicólogos podem fazer. Porque, por exemplo, eu como psicólogo, eu conheço a teoria de algumas avaliações psicológicas. Quando eu vou fazer, por exemplo, alguma prova, algum concurso, alguma avaliação que tem avaliações psicológicas, eu preciso declarar que eu sou psicólogo. Porque muitas vezes eu conheço a teoria daquele teste, daquela avaliação. E ao conhecer a teoria daquela avaliação psicológica, aquilo pode interferir na avaliação. Mas essas avaliações psicológicas
eu me lembro aqui do PMK, por exemplo, entre outras, onde é o tônus muscular, onde há reações involuntárias, mesmo eu sendo psicólogo, eu não consigo burlar, eu não consigo fraudar, eu não consigo, pelo conhecimento que eu tenho, alterar aquilo porque é involuntário, são reações involuntárias. Né? Um outro exemplo de recurso material que lembra um pouco o psicoscópio que a gente vai examinar, são as investigações da parapsicologia do século XX, especialmente a parapsicologia soviética, e aqui eu lembro o casal Kirlian, que fez a máquina fotográfica de fotografia Kirlian, Kirlian fotografia, onde captava a irradiação do sujeito, a aura do sujeito. A aura é uma irradiação psíquica do perispírito. Aí já chega muito perto do psicoscópio. A gente teve essas investigações, onde o indivíduo tocava, onde o indivíduo beijava a máquina e pensando alguma coisa, e havia, através da fotografia Kirlian, ali alguns dados, indícios de como o sujeito estava psiquicamente, né? Como o sujeito estava psiquicamente ali e assim por diante. Então, são, portanto, recursos materiais para substituir a capacidade anímica, a capacidade parapsicológica de psicoscopia, né? Que é essa auscultação da alma, que é uma capacidade anímica. O telepata que recebe, ele está fazendo uma psicoscopia, ele recebe ali de desencarnados ou de encarnados o pensamento do outro. Todo médium é um telepata, porque capta o pensamento de outro espírito. Né? Então, o sujeito que capta, ele está fazendo uma psicoscopia, ele não deixa de ser não deixa de ser esse fenômeno uma psicoscopia. Todo médium de incorporação, ele recebe e assimila os pensamentos da entidade que se transmite através dele, mas também os seus sentimentos, a sua vibração. É uma espécie de psicoscopia. Muitas vezes o médium não tem como avaliar a qualidade do espírito, ele só sente. Né? No caso desses recursos tecnológicos, é uma tentativa de analisar o estado psíquico do outro. Né? Os espíritos desencarnados, eles têm essa capacidade neles mesmos, e André Luiz deixa claro logo no início do capítulo. Mas o psicoscópio, que é um aparelho no mundo espiritual que André Luiz é apresentado pelo benfeitor Aulus, é um aparelho que substitui a capacidade do próprio espírito. Ou seja, em vez do espírito utilizar a sua capacidade mental, que exige dele concentração, ele usa esse aparelho. Que é feito de matéria, é claro, só que é uma matéria fluídica, uma matéria vibratória, que examina o campo da matéria. André Luiz chega a dizer isso. Ele é destinado a examinar a qualidade das vibrações da matéria. Mas da matéria, Flávio, claro. Quando o sujeito está irradiando determinadas emoções, ele está irradiando matéria. É um objeto material para avaliar vibrações materiais. Quando eu penso e irradio, essa irradiação é matéria também. Quando eu sinto e irradio a vibração desse sentimento, essa irradiação é matéria. Por isso que André Luiz vai dizer, é destinado a observações profundas, acuradas, sofisticadas da matéria, do campo da matéria. Então ele está falando de uma coisa que é verdade. Então, muita gente já se assusta nessa afirmação de André Luiz, achando que ele errou. Não! E se você tiver dúvida, é só fazer o seguinte. Lembra que Kardec disse que há 3 elementos do universo e tudo é a partir desses 3 elementos? Matéria, espírito e Deus? Se o pensamento não é espírito, não é também Deus, só pode ser matéria. Por um raciocínio de exclusão. Pensamento não é Deus. Pensamento também não é espírito. O pensamento não é espírito? Não. A capacidade de pensar é espírito, mas a irradiação do pensamento já não é o espírito. Não é espírito, é matéria. Porque a irradiação é o efeito, é a consequência, é o reflexo do pensamento. Então,
Vamos agora ao que André Luiz, né, depois de quase 30 minutos aqui falando em termos de introdução, vamos agora examinar o que André Luiz traz pra gente nesse capítulo. No início do capítulo ele fala de um grupo mediúnico reduzido, de quantidade reduzida, e nesse grupo mediúnico de quantidade reduzida, ele vai dizer que nesse grupo reduzido tinha uma condição melhor de ter uma melhor qualidade. Um grupo reduzido de pessoas com melhor qualidade psíquica, de atmosfera. Ele fala isso logo no início do capítulo. Embora reduzido o número, de melhor qualidade. Escolhemos um grupo mediúnico com um número de pessoas pequeno para termos melhor qualidade. André Luiz está confirmando Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Porque em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, no Laboratório do Mundo Invisível, em outros capítulos, vai falar que é preferível, não é que seja um dogma, não é que seja absoluto, mas é preferível grupos mediúnicos pequenos, com poucas pessoas. Por quê? Porque nós esperamos, para uma boa qualidade mediúnica, uma harmonia de pensamentos. Todo mundo vibrando elevado, todo mundo vibrando de maneira sublime, de maneira edificante, todo mundo ali concentrado em elevação de pensamentos e de sentimentos. Num grupo menor, é mais fácil de se conseguir isso. Quanto mais o grupo é maior, mais difícil essa harmonia com todo mundo. Mais difícil. Isso não significa um dogma absoluto. Kardec não coloca isso como algo absoluto. Não, ele diz é preferível. Isso não significa dizer que um grupo grande, com muitas pessoas que estão harmonizadas, não consigam também uma harmonia. Mas é mais difícil, porque o que se espera de um grupo mediúnico é a harmonia do conjunto, que Kardec chamou de homogeneidade dos pensamentos. Quanto maior o número de pessoas, maior a possibilidade de haver heterogeneidade psíquica. De ter um ou outro ali com pensamentos atabalhoados, deprimentes, revoltados, perversos, com conflitos, e isso afetar a atmosfera psíquica do grupo. Com o avanço do movimento espírita e o crescimento da população que é espírita, é natural que hoje nas nossas casas espíritas hajam muitos grupos mediúnicos e alguns grupos mediúnicos um pouco maiores. E não tem problema, não quer dizer que não possa ter harmonia. O que Kardec diz e André Luiz confirma é que é mais difícil. De conseguir. Que se puder escolher, é preferível ter muitos grupos pequenos, reduzidos, do que poucos grupos grandes. Poucos grupos com uma quantidade imensa de pessoas. A gente vê Hermínio de Miranda falar 8 pessoas, sugerir 8 pessoas no grupo mediúnico que ele participava e assim por diante. Leon Denis fala no máximo 12, né? Na obra No Invisível, né? Hermínio de Miranda fala na obra Diálogo com as Sombras, né? E assim por diante. Mas tudo isso são sugestões, recomendações, não quer dizer que é algo absoluto, tá? Mas aí André Luiz chega nesse grupo mediúnico, o grupo mediúnico ali formado, ele chega, e aí o mentor, o benfeitor, apresenta o psicoscópio, que é um aparelho, à semelhança de um óculos, que você coloca para auscultar psiquicamente, e ele chega a dizer, sem a necessidade da concentração mental. Sem necessidade, porque esse é o recurso que o espírito tem. Mas ali é um aparelho que não precisa da concentração mental para auscultar a outra alma. André Luiz já estava acostumado a fazer a auscultação. A gente viu isso no Mundo Maior, a gente viu isso em Libertação, em outras obras. No próprio Entre a Terra e o Céu, que foi a última obra estudada anteriormente, a gente viu isso. Mas aqui, sem a necessidade de concentração. E nesse sentido, ele até faz uma consideração dizendo o seguinte, que os espíritos evoluídos têm condição de auscultar aqueles que são mais atrasados, aqueles que estão menos amadurecidos. Agora, aqueles que estão na retaguarda, aqueles que estão mais abaixo, não conseguem auscultar os espíritos evoluídos. Ou seja, nós temos o nosso campo psíquico que pode ser sondado,
que pode ser auscultado por espíritos mais elevados do que nós, por espíritos que estão mais à frente. Eles auscultam a gente. Eles têm noção do que passa conosco. Por curiosidade mórbida? Não, para tentar nos ajudar, para saber da qualidade dos nossos sentimentos e pensamentos, a fim de nos ajudar naquilo que a gente precisa. O psicoscópio que Aulus apresenta à equipe de André Luiz é para ser utilizado nesse sentido, para que naquele grupo mediúnico possa ser usado a benefício do grupo mediúnico, a benefício daquelas pessoas. Essa é, de alguma sorte, a meta, o objetivo desse trabalho espiritual que André Luiz está fazendo. E aí Aulus cita dizendo o seguinte, que esse psicoscópio foi intuitivamente mencionado, ou seja, alguém mencionou ele na Terra no século passado, quando André Luiz fala, Aulus, né, que falou e André Luiz citou, no século passado, está falando do século XIX, tá? Porque quando ele escreveu era século XX, década de 50 do século XX, no século passado, século XIX, para nós hoje, século retrasado. Então, foi no século XIX, intuído por um cientista psíquico, por um pesquisador dos fenômenos psíquicos do final do século XIX, a respeito de repente, um recurso para auscultar o psiquismo e, de repente, até um aparelho que pudesse auscultar o psiquismo para poder ajudar o sujeito na saúde, nas suas demandas, nas suas necessidades. Na verdade, André Luiz está citando o cientista Alfred Erny. Essa citação se encontra no livro O Psiquismo Experimental. O Psiquismo Experimental. Bom, vamos agora ao psicoscópio. Aulus apresenta uma espécie de óculos, ele chama de uma pasta pequena, que é semelhante a um óculos, né, para colocar. E ali, então, André Luiz descreve o aparelho, dizendo que ele tem uma capacidade de investigar a matéria, como nós já explicamos aqui, que ele é feito à base de eletricidade e magnetismo, ou seja, a base do combustível, a base energética daquele aparelho, ele funciona à base de eletricidade e de magnetismo, né? Eu não sei se André está falando aqui de uma bateria que recarrega, como um celular, não sei se é isso que ele está se referindo, ou ele está se referindo a uma outra coisa, né? A constituição do próprio aparelho, do ponto de vista material, é feito de eletricidade e de magnetismo, não sabemos, mas não importa também muito isso. E ele fala, o André Luiz fala que ele tem um recurso de microfotografia, ou seja, esse óculos que é colocado tira microfotografias. Aí pense hoje em dia, porque isso foi escrito na década de 50, pense hoje em dia nos aparelhos pequenos, alguns que o paciente na medicina engole, e ele passa pelo tubo digestivo, né, passa pela laringe, faringe, esôfago, estômago, intestino e sai fotografando. E depois que o indivíduo elimina, aquelas fotos são assimiladas, são registradas, eu não sei aqui se pelo aparelho, ou o aparelho registra e envia para um servidor, e o sujeito, e o médico baixa no computador, enfim, e o indivíduo elimina depois na evacuação, né, depois, quando elimina esse aparelho, microfotografias. O psicoscópio tinha recurso de microfotografias. Fotografava, só que fotografava o quê? A semelhança da quirliangrafia, fotografava a atmosfera psíquica dos sujeitos, a aura, a irradiação psíquica. E aí André Luiz cita mais uma vez a ideia de que dispensa grande concentração mental e que ele tem o objetivo, esse psicoscópio, de auscultar pessoas e grupos. Até porque quando a gente ausculta psiquicamente, sabe psiquicamente a irradiação das pessoas, a gente tem ideia do grupo daquele trabalho espiritual, aquele trabalho mediúnico, para poder ajudar aquele grupo nas necessidades que ele tem, no tipo de irradiação que ele revela. Então, e André Luiz cita a ideia de que os espíritos superiores auscultam os mais atrasados, da mesma forma que nós, na nossa condição, conseguimos auscultar espíritos que são mais atrasados do que nós. Assim é a lei de evolução. É a lei que diz que aqueles que estão aqui em cima podem descer, mas aqueles que estão aqui embaixo
não podem necessariamente subir, pelo menos não podem subir de imediato, né? Então, isso é super interessante, né? E aí a gente tem um grupo mediúnico, que é descrito também no capítulo, né? Se fala nesse grupo mediúnico sobre o salão público, tem um salão público, onde há informações gerais, considerações gerais, leitura de mensagem, preparação psíquica do grupo, das pessoas ali, as pessoas que recebem mensagem, ou seja, André Luiz está falando que tem as sessões públicas, palestra, grupo de estudo, etc. E aí tem uma parte que é um salão privado, onde entram os médiuns, os trabalhadores da mediúnica. Ali, década de 50, André Luiz já está chamando atenção para a ideia de que, confirmando mais uma vez Allan Kardec, de que o trabalho sério de prática mediúnica deve ser, não é que não possa ser de outro jeito, pode, mas deve ser o ideal, o recomendado deve ser privado aos médiuns, não deve ser público, não deve ser para todas as pessoas, deve ser específico. Primeiro, por aquele motivo que nós já citamos aqui, a atmosfera espiritual do grupo. Depois dessa homogeneidade de pensamentos, depois disso, a ideia de que a descrição, o recolhimento faz o médium se sentir mais à vontade para se entregar ao transe mediúnico, né? De pessoas que se conheçam, de pessoas que tenham relações próximas, para que cada um se sinta à vontade de ali concentrar, entrar em transe, o que não é feito diante de um público geral de pessoas desconhecidas, que a gente não sabe com quem a gente está lidando, né? Então, tudo isso é colocar, além do exibicionismo desnecessário de uma prática mediúnica pública. Ah, bota todo mundo lá para assistir a mediúnica porque aí o obsessor de todo mundo vai. Não é pelo fato de alguém estar presente na sessão mediúnica que o obsessor dessa pessoa vai com ele e vai se manifestar. Não é assim. Os espíritos se manifestam em sessões mediúnicas e a gente vai ver nesse livro por seleção cuidadosa dos benfeitores responsáveis pela sessão mediúnica. Não é o doutrinador que escolhe, não são os encarnados que vai dizer quem é que vai se comunicar ou não. São os benfeitores espirituais que são os verdadeiros dirigentes da sessão mediúnica, que selecionam os espíritos, que preparam o trabalho. Nós, os encarnados, colaboramos com eles. Então isso é muito importante frisarmos aqui. E aí no salão privado, André Luiz cita uma coisa que pode servir aqui de referência para nós. Claro que o nosso grupo mediúnico não precisa seguir exatamente esse modelo, mas é um modelo, é uma referência. 15 minutos iniciais para prece, leitura edificante ou palestra. Palestra aqui, o termo palestra aqui, André Luiz às vezes usa como sinônimo de conversação, tá? De diálogo. Como no Evangelho no Lar, que a gente lê e depois a gente palestra entre si, né? O termo palestra, às vezes, é usado por André Luiz como sinônimo de interlocução, de diálogo, de intercâmbio através do diálogo. Então, isso é super importante aqui frisarmos. A auscultação acontece, então, já na metade do capítulo para o final, quando André Luiz usa o psicoscópio. Primeiro Hilário é o primeiro a usar, depois André Luiz. E os dois ficam maravilhados. Porque o trabalho mediúnico começa e eles usam o psicoscópio. E o que é que eles visualizam? Eu não vou saber aqui repetir, só se eu pegar o livro e ficar aqui citando todo o livro para vocês aqui. Todo o livro não, mas boa parte do livro, especialmente da segunda metade do capítulo. Mas eu recomendo ler a descrição, porque eles ficam maravilhados, eles descrevem, André Luiz especificamente, né, descreve para nós a experiência de visualizar pelo psicoscópio a irradiação de todos ali presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, por meio desse aparelho. Ele fica maravilhado de visualizar e ele descreve a riqueza, os jatos de luz que de cada cabeça saía ali, que irradiava, as cores específicas, o violeta que envolvia, as coroas que cada um dos encarnados carregava, de acordo com seu tônus vibratório e a sua irradiação, aqueles mais concentrados irradiando com uma potência maior, envolvendo a todos, beneficiando psíquica, espiritual e também fisicamente a saúde das pessoas ali.
em termos de saúde também, atingindo os desencarnados em ignorância, atingindo os desencarnados ao redor, e também os benfeitores espirituais da mediúnica, cada um deles também irradiando a sua potência psíquica, a sua irradiação, a sua atmosfera individual, fruto das suas conquistas, resultado da sua peregrinação evolutiva, irradiando, portanto, o seu tônus vibratório, a sua irradiação psíquica momentosa, e que vale a pena aqui a gente ler a descrição, porque é muito bonita, cheia de cores, cheia de nuances, cheia de delicadeza, cheia de irradiações, né? E no final, quando acabou o trabalho, que ele viu aquilo tudo, aquela riqueza, aquela irradiação, ele se voltou para Aulus e perguntou ao benfeitor: eles são missionários? São espíritos missionários? E Aulus, bem-humorado, né, sorrindo, respondeu que não, que estão longe de serem apóstolos. Eu vou ler esse trecho que vale a pena ler. Não, respondeu bem-humorado, achamo-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns. Bebem, comem, vestem-se e apresentam-se na terra, sob o aspecto vulgar de outras criaturas do ramerrão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Ou seja, são pessoas comuns, mas voltadas para o estudo, para a disciplina, para a dedicação, exercitam no dia a dia a renúncia. Não precisa ser missionário para, de vez em quando, exercitar a renúncia. A renúncia no dia a dia, as pequenas coisas que a gente cede, cultivam a bondade constante, fazem o esforço pessoal de fazer o bem, de estudar e, é claro, adquirem elevado teor de radiação mental. São pessoas comuns que erram também, que cometem erros, deslizes, mas no momento ali da reunião mediúnica, por tudo aquilo que vem exercitando no dia a dia, ou seja, a prática mediúnica, não é no dia eu ficar só orando o Pai Nosso, no dia da sessão mediúnica, e nos outros dias me acabar na droga, me exceder em todos os excessos, viver na farra, enchendo a cara, no sexo desregrado, viver com temperamento irascível, com temperamento descontrolado, de agressividade e de irritação. E aí no dia da mediúnica eu consegui a calma, eu consegui a serenidade, a tranquilidade e a harmonia psíquica. Essas coisas não se improvisam. Essas coisas não se conseguem assim, de chofre, de imediato. O mundo mental nosso é trabalhado a partir de hábitos, de exercícios, de recorrência. Então, vale a pena a gente aqui considerar. Eles cultivam no dia a dia. E no dia da mediúnica, claro, concentrando a irradiação e, é claro, a sintonia com os espíritos bons que colaboram com eles, suprindo neles porventura, a falta de potencial psíquico que algum possa apresentar. E por isso, ali a irradiação psíquica. Então são pessoas comuns, mas que André Luiz viu maravilhado a irradiação deles. E os benfeitores espirituais ali também irradiando. E aí há um comentário de Aulus que também é muito importante para os nossos estudos, que é o seguinte: no final do capítulo, Aulus fala sobre a irradiação de fluido, de raios vitais. Através do pensamento, a gente irradia psiquicamente. E aí ele fala de ultravioleta, faz uma analogia com raios gamas, mas aí ele fala de raios vitais, que é usado nesse trabalho mediúnico como na irradiação do pensamento. Da ideia de que pensar cansa, né? Raios vitais. Esse termo vital nos faz lembrar do fluido vital, do princípio vital que Allan Kardec examina em
o Livro dos Espíritos e em outras obras, mas sobretudo o Livro dos Espíritos e a Gênese, né? Esse fluido vital, essa irradiação, raios vitais. E aí, não sei se André Luiz ou Hilário pergunta assim, raios vitais? E Aulus diz assim, se você quiser um termo mais preciso na atualidade, ou seja, na atualidade da pesquisa parapsicológica, na pesquisa atual, a gente pode usar o termo raios ectoplásmicos. Raios ectoplásmicos. Essa informação é preciosa. Por quê? Porque no fundo, talvez André Luiz está sugerindo para nós que o princípio vital, ou fluido vital, também chamado fluido animalizado por Allan Kardec, seria ou o mesmo, ou seria o mesmo, ou seria algo semelhante, ou seria a mesma coisa que, ou uma derivação do chamado ectoplasma. Falando de maneira melhor, aquilo que a gente chama de ectoplasma, que é essa substância que o médio de efeito físico irradia de tal forma que se torna branco-leitosa em contato com oxigênio, se torna branco-leitosa, responsável pelos fenômenos de materialização, os fenômenos retumbantes que chamaram a atenção dos pesquisadores do século XIX. Esse ectoplasma é a mesma coisa que o fluido vital, ou é uma derivação, um desenvolvimento, um desdobramento do fluido vital. Porque quando ele fala raio vital, ou se você quiser, raios ectoplásmicos. E ele diz, está em todo ser vivo. Olha só, então todos nós temos ectoplasma. Todos nós. O médio de efeito físico, ele só tem uma capacidade abundante de ectoplasma. Ele tem ele consegue exteriorizar, ele consegue produzir uma capacidade abundante de ectoplasma. Mas é o mesmo fluido, a mesma energia que eu uso para concentrar e irradiar, que o médium de incorporação usa a mesma energia. Só que para ser médio de efeito físico, a quantidade de ectoplasma tem que ser muito maior do que, por exemplo, um médio de incorporação ou um médio de psicografia. Raios ectoplásmicos, que está presente em todo ser vivo. Na biologia, a gente tem a expressão ectoplásmica como sendo um elemento fora da célula, que é presente em todo ser vivo. E aí, em alusão a esse ectoplasma da biologia, que a substância ectoplasma foi também configurado. Será que tem alguma coisa a ver? Será que está associado com mitocôndrias, com a produção de ATP, energia e esterilização? Aqui eu coloco como hipótese, aqui eu só faço uma dedução de hipótese, mas ele está falando que todos nós possuímos, o médium ostensivo possui em maior quantidade. E o livro conclui o capítulo de uma forma muito bonita, quando vai nos dizer que na mente humana está sempre o segredo que a gente precisa penetrar, né? Está ali a gênese, a origem de uma série de ocorrências, inclusive é a base do fenômeno mediúnico. Ele repete um pouco a tese de Albério, palestra do capítulo anterior. Aqui ele diz assim, o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com o seu prodigioso campo de radiações. Radiações. O psicoscópio assimila, ausculta, examina a qualidade da irradiação. Ou seja, não é só a presença de determinadas irradiações. Se eu tenho bondade no coração, vai lá detectar bondade. Mas também vai avaliar qual é a qualidade dessa bondade. Se eu tenho perversidade no coração, perversidade. Mas qual é a intensidade dessa perversidade? É uma perversidade muito intensa, mais branda? É uma perversidade psicopática? É uma perversidade menos perigosa? É isso que ele está dizendo. É a presença de radiações e também a qualidade de radiações. E aí André Luiz conclui dizendo assim, a ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Afirmação, portanto, de Aulus. Bom, amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos vocês que nos acompanham no estudo nos domínios da mediunidade, obra da Lavra Mediúnica de Chico Xavier,
em parceria com o espírito André Luiz. Até a próxima, se Deus quiser.